Subo essa tribuna, na verdade, não para abordar essa pauta inicial, mas, já que foi tão enfaticamente destacada pelo deputado professor Lemos, apenas para fazer o contraponto. O professor Lemos argumentou de maneira muito intensa o fato de o vereador daqui de Curitiba poder ou não poder sofrer ou não alguma consequência em função dos seus atos em virtude da sua cor, por ser negro. Em nenhum momento foi abordado esse tipo de assunto por ele ser ou não ser negro para ser passível do crime que cometeu, sim. E que eu, inclusive, encaminhei uma denúncia para o Ministério Público para que se apure, com base no artigo 208 do Código Penal. E não me interessa se ele é negro, ou se fosse branco, ou se fosse amarelo, ou se fosse pardo. Se fosse mulher, se fosse homem, de qualquer raça. Seria crime igual. Porque invadir uma igreja, vandalizar um culto, é crime para qualquer pessoa, não é por ser negro, por ser homem, por ser mulher. É crime, ponto. Então, por essa razão, o vereador deve sim ser investigado, deve responder pelos seus atos, criminalmente inclusive, não por ser negro, por ter cometido um ato que, no meu entendimento, é um crime e não é no meu entendimento. Está muito claramente descrito no artigo 208 do Código Penal. Então, essa vitimização em função da cor do vereador, isso tem que acabar. Ele é um vereador de Curitiba, ponto. Não me interessa se ele é negro, se é branco, não. É um vereador que fez um ato que merece a responsabilização devida pelo seu ato, não em função da sua cor. Mas eu quero falar de maneira especial em relação ao descumprimento da nossa lei, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que foi sancionada pelo governador e que está em vigor. Mas, para fazer o contraponto de que depende, deputado Tiago Amaral, muito mais de sensatez, depende de coerência, depende de juízo, que é o que fez, por exemplo, nesta tarde, publicada aqui na rede social da Universidade Técnica Federal do Paraná, a UTF-PR, que acaba de deixar de exigir o comprovante vacinal para ingresso na UTF-PR. Está aqui, inclusive, publicado. O Conselho Universitário da UTF-PR aprovou a proposta de revogação da resolução que exige o comprovante de vacinação contra a Covid em reunião nesta segunda-feira, dia 9. Não foi necessário, deputado Gilson, ninguém ir com a polícia lá na porta da universidade para fazer isso. Bastou um pouco de bom senso. Um bom senso e uma pressãozinha nossa, que eu também encaminhei um ofício para todas as universidades aqui do estado do Paraná, quando foi aprovada a nossa lei, pedindo que esse absurdo deixasse de acontecer. E se a UTF-PR, que é um órgão federal, e diz que se ampare, a decisão se baseou na legislação estadual e federal também. Então, se a UTF-PR fez isso, o que é que está esperando o reitor da Universidade Federal do Paraná para fazer isso também? É só para afrontar. É só para continuar desrespeitando, pela petulância, pela arrogância, pela prepotência, porque não tem justificativa nem técnica, nem com amparo no Ministério da Saúde, nem com amparo na lógica. Está se vendo que o comprovante vacinal não evita nada. E as nossas universidades estaduais vão continuar demorando para o conselho se reunir, que nem depende de decisão de conselho. O próprio reitor deveria, de cada universidade, deveria, por respeito à lei, falar, olha, a partir de hoje tem uma lei no Paraná e nós estamos revogando qualquer resolução que haja de impedimento de ingresso na universidade, que é um abuso de autoridade e que acredito que em algum momento, seja pela história ou seja pelo crime que estão cometendo, na minha avaliação, serão responsabilizados, que não podem continuar fazendo isso. Não podem continuar fazendo isso. O Ministério Público, gente, não pode continuar pressionando os pais. Não existe lei que obrigue a imposição de vacinação em nenhum cidadão brasileiro, que dirá nas crianças. Que em relação às crianças, as notas técnicas 2 e 10 do Ministério da Saúde, inclusive é específico, deputado Gilson, fala que os pais devem, se quiserem, concordar. Gente, o que é que falta para entender, para interpretar uma questão dessa? Além de não fazer parte das vacinas previstas no Plano Nacional de Imunizações,
que a lei que eles se amparam que existe nessa casa refere-se à lei, às vacinas previstas no Plano Nacional de Imunizações. Então tem que haver essa sensatez. A Secretaria da Saúde já deveria ter revogado há muito tempo aquela nota que fez lá para haver uma busca ativa das crianças. Gente, isso é um absurdo. Existe uma lei que foi sancionada e assinada pelo governador e que está em vigor no estado do Paraná. O prefeito Greca, deputado Ricardo, olha, eu nem sei o que comentar, porque é de uma desobediência, de uma falta de sensatez, de lucidez o que ele está fazendo. Como é que exonera um servidor, uma servidora, uma enfermeira e depois um médico? Com base em quê, meu Deus do céu? Qual que é a lei que ampara esse cidadão para exonerar um cidadão? Um servidor da casa porque não se submeteu a uma vacina que não é obrigatória. Então assim, são disparates em cima de disparates. Mas nesses disparates tantos, fica aqui o nosso reconhecimento e o meu cumprimento ao reitor Marcos, da UTF-PR, que respeita a lei e que passa, a partir dessa data, a desobrigar a exigência do ineficaz comprovante vacinal que não impede transmissão, que não impede contágio. Passo a parte a Vossa Excelência, deputado Ricardo. Deputado Márcio Pacheco, parabéns pela fala. Nós estamos na mesma linha, que é o correto, né? É o que a OMS orienta, o que o Conselho Federal de Medicina orienta. Todos são contra esse inútil passaporte sanitário. Isso é coisa de ditador, de quem realmente não respeita o povo nem respeita as leis. O que eu quero só acrescentar também, quando o senhor falou do vereador aqui, o que invadiu a igreja, isso bem falou, não tem nada a ver com a cor, e cometeu um crime, sim, porque invadiram um culto, uma igreja, e durante a missa, no caso, isso é crime federal. E se não caçarem ele agora, vai ser uma vergonha para a Câmara de Vereadores, e esse sujeito amanhã vai fazer algo pior. Então é melhor cortar o mal pela raiz. Muito obrigado. Pela ordem, a parte, por favor. Pois não, deputado Gilson. Apenas, deputado Márcio Pacheco, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, e eu me somo ao seu pronunciamento nos dois temas que Vossa Excelência colocou aqui. Primeiro, com relação ao vereador. Independente da nossa crença, da nossa cor, nós temos que responder pelos nossos atos. E o vereador ele tem um mandato, é responsável pelos seus atos e precisa ser julgado por eles, independente da sua cor. Então eu acho lamentável simplesmente recorrer ao fato dele ser negro, pedindo então a sua absolvição como se fosse imputável. A situação também que eu fiquei bastante chocado com relação aos prefeitos que não respeitam a lei, que nós votamos aqui, o que o governador sancionou precisa ser respeitado. Infelizmente estamos vivendo num tempo muito difícil, de desordem, onde um presidente da República já não manda, aí os prefeitos têm mais poder do que um prefeito, do que um governador, e depois quem responde é o presidente da República, pelos atos do prefeito, os seus decretos e tudo mais. Quero dizer que eu me sinto muito desrespeitado como legislador, aquilo que nós fizemos aqui. E qualquer ação nesse sentido, dos deputados que se sentirem desrespeitados por isso, eu me somo também a esses deputados. Obrigado, deputado Gilson, deputado Ricardo Arruda. Eu quero apenas finalizar, senhores deputados, esperando, implorando, para que superemos essa pauta que está vencida, para que as universidades estaduais respeitem o cidadão, respeitem a sensatez e respeitem a lei, para que a Universidade Federal respeite, para que o Ministério Público respeite, para que os prefeitos respeitem a população em primeiro lugar. A população em primeiro lugar que não merece mais isso. E claro, não menos importante, a nossa lei, que foi aprovada, sancionada, está em vigor no estado do Paraná, e vamos superar essa história de passaporte sanitário, vamos para outros debates, e mais uma vez, meus cumprimentos à Universidade Técnica Federal do Paraná, exemplo para as outras universidades pararem também de desrespeitar a lei estadual. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados.